Bem, então, retomando aqui a discussão a respeito do trabalho, então a gente analisou a situação em que sempre tinha uma força atuando, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos agora pensar na seguinte situação. E se você aplicar uma força, tá certo? E não der deslocamento, ou seja, o deslocamento foi igual a zero, o que é que vai acontecer? Então, observe. Situação, você está aqui empurrando uma parede, você está aplicando uma força aqui na parede. A gente viu que pela terceira lei de Newton, a parede reage e vai aplicar uma força em você. Mas observe, você está aplicando aqui uma força na parede e não está dando deslocamento, ou seja, você não está conseguindo fazer com que ela entre em movimento. Então, qual é que vai ser o trabalho que vai ser realizado nesse caso? Então, observe, nesse caso, como o deslocamento é zero, o trabalho aqui nesse caso, dessa força, está sendo zero. Ou seja, não tem trabalho realizado. Ou seja, não tem transferência de energia. Simplesmente porque o sistema não está em movimento. Então, para poder ter trabalho, tem que ter uma força e essa força tem que dar um deslocamento. A depender do ângulo, a força contribui com o movimento ou ela atrapalha o movimento. Tá certo? Por outro lado, veja, do ponto de vista coloquial, essa pessoa ela está fazendo uma atividade física, ela está transpirando. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque na linguagem coloquial, o cara está realizando um esforço físico. O cara está realizando um trabalho aqui. Tá certo? O trabalho do cara, por exemplo, é empurrar paredes. Tá certo? Então, ele derruba paredes para poder ganhar a vida dele. Certo? Ele trabalha na construção civil e ele é o cara que derruba paredes. Mas sendo que, nesse caso aqui específico, a parede não caiu. Tá certo? Então, esse cara está realizando uma atividade física, certo? Mas não tem trabalho físico sendo realizado. Tudo bem até aí? Então, vamos começar a fazer exemplos para poder você entender que não é difícil o que a gente está fazendo. Antes disso, eu tenho que falar para você de uma coisa que eu esqueci, rapaz. Qual é a unidade de medida do trabalho? Então, veja, trabalho de uma força é dado pelo produto força, deslocamento, cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Beleza. Qual deve ser a unidade de medida do trabalho? Então, as grandezas físicas sofrem operação matemática de multiplicação, as grandezas físicas também sofrerão. Então, aqui eu tenho Newton vezes metro vezes função trigonométrica não tem unidade de medida, ela é adimensional, como a gente já viu anteriormente. Então, a gente representa por 1. Então, a unidade do trabalho é Newton metro, tá certo? Não é por metro, porque se fosse por, era uma barra de divisão aqui. Então, é Newton metro, que a gente pode associar isso aqui, gerando uma outra grandeza, em homenagem ao grande James Joule. Tá certo? Então, tá aqui a unidade de medida do trabalho. É medida em joules. Tá certo? E aí, uma observação. Devido à nossa grande variedade linguística do nosso país, a forma de pronunciar aqui, ela muda. Tá? Então, pode ser joules, joules, do jeito que você quiser. Porque tem gente que acha que tem que falar na língua, tem que pronunciar o nome na língua nativa da palavra, tá certo? E o James Joule, ele era um inglês, tá certo? Então, tem gente que quer falar em inglês, tem gente que quer falar em português. O que é mais importante é que o interlocutor, ou seja, a pessoa com quem você está falando, entenda que você está se referindo à unidade de medida chamada trabalho. Então, num português bem brasileiro, tá certo? Joule, tá certo? Então, trabalho ele é medido em joules. Tudo bem? Vamos lá, então, fazer algumas aplicações para poder você ver como é que funciona. Então, lá vou eu. Um garoto empurra uma cômoda durante um intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem um módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o trabalho realizado pela força. Então, qual é a situação que está acontecendo aí? Tá? Nós temos aí uma cômoda e um rapazinho aí, certo? E esse camarada ele vai empurrar essa cômoda. Então ele está aí, ó, e empurra a cômoda. Tudo bem?
Vamos fazer de novo aqui para você ver. Ó, ele vai empurrar a cômoda. Muito bem. Então, o que é que está acontecendo? Uma força foi aplicada na horizontal, gerando um deslocamento na horizontal também. Perceba, as duas estão na mesma direção e sentido, garantindo para a gente que o desenho está coerente com o que foi dito no enunciado. Daí a gente vê, a força aplicada foi de 20 newtons, o deslocamento causado foi de 5 metros, e olha só o que aconteceu. Como a força e deslocamento estão no mesmo sentido, ângulo é 0 grau, significa então dizer que, quando a gente for aplicar aqui a definição, trabalho de uma força, é força, deslocamento, cosseno do ângulo formado, eu posso levar para aquele primeiro caso que a gente analisou, que foi o caso em que o ângulo é 0. Então, eu posso escrever simplesmente assim, ó. Trabalho é igual a força, deslocamento. Porque eu sei que isso aqui dá positivo. E aí, o que a gente faz agora? Substitui os valores. Fica 20 vezes 5, que dá 100 joules. Então, o trabalho realizado por esta força F, ela é de 100 joules. Aí alguém poderia perguntar, mas professor, e o peso e a normal? A gente pode analisar? Pode. Durante todo o movimento, o peso e a normal mantiveram-se constantes. E eles foram perpendiculares ao deslocamento. Então, você pode fazer uma análise completa aqui e dizer, trabalho normal é 0 joule, trabalho do peso é 0 joule. O que significa isso? Essas duas forças não contribuíram para o movimento. Só quem contribuiu foi a força F, sendo ela, então, considerada como sendo a força motriz. Então, o trabalho aqui, o trabalho motriz foi de 100 joules. Ou seja, transferimos 100 joules de energia para esse sistema entrar em movimento. Tudo bem assim? Dúvidas aqui? Professor, Oh, por que o ângulo não deu 1 se ele está ajudando no movimento? não entendi. Repita a pergunta. Por que o ângulo não deu 1 em vez de 0? Não deu 1? Isso. Oxente, mas se o ângulo é 1, você... Vamos para o quadro. Tá? Imagina, então, que você está aqui com um eixo cartesiano, tá certo? X, Y. E você vai desenhar para mim aqui agora um vetor que está formando um ângulo de 1 grau com o eixo X. Como é que esse cara seria desenhado? Não seria mais ou menos assim? Esse aqui é o vetor F, para poder ficar de força, certo? Não tem uma inclinaçãozinha aqui? Sim. Essa inclinação aqui, ela vale 1 grau. Aí, a sua pergunta é, por que o ângulo não é 1 grau em vez de 0? É essa a pergunta? Isso. Bem, por uma questão só de simplicidade na hora que a gente está fazendo, então, criando a questão. Porque eu sei que o cosseno de 0 é um ângulo notável, assim como 30, 45, 60, 90, 180. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai à tabela trigonométrica dos valores de seno e cosseno, seno, cosseno e tangente, que é o que a gente mais utiliza lá em geometria, o valor do ângulo 0 ele é conhecido. Então, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, tangente aqui a gente tem como calcular. Então, olha o que acontece. Por que é 0 e não é 1? Simplesmente por uma simplicidade matemática. Mas se você ainda teimar e dizer, mas professor, na prática, o ângulo dá 0 quando eu for empurrar, bem, aí vai depender da forma que você está empurrando. Então, você pode se abaixar um pouco e a sua força, em vez de ser na horizontal, ela fica um pouco inclinada para cima. Mas, se você for olhar a tabela trigonométrica com todos os valores de seno e cosseno, certo? De 0 até 360, você vai ver que o valor do cosseno de 1 grau é aproximadamente igual ao valor do cosseno de 0 grau. Ou seja, ambos vão ficar na casa de 1. Tá entendendo? Sim. Então, por uma questão de simplicidade matemática, ou para poder a gente simplificar a matemática que a gente está fazendo, aí a gente vai apelar para os ângulos notáveis, né? Porque já está tabelado, o cara já sabe quanto é que vale, não precisa o cara ter uma calculadora científica para poder calcular o ângulo na hora.
ou então tem que ser dado para você uma tabela trigonométrica para poder você ver quanto é que vale o ângulo. E, por exemplo, via de regra vão acontecer esses ângulos que eu falei. Ou 0, ou 30, 45, 60, 90, 180, às vezes 120. Certo? Mas esses aí são os ângulos mais famosos, vamos colocar assim. Mas aí nada impede de você fazer uma questão por aí, de encontrar uma questão por aí, que o cara, em vez de botar um ângulo de 45, ele botou um ângulo de 43. Aí você não é obrigado a saber quanto vale nem o seno nem o cosseno de 43. Você tem que ter uma tabela, ou então você tem que ter uma calculadora científica. Aí, como a gente está no ensino médio, então os caras vão facilitar. Ou vão colocar os ângulos notáveis, que são esses que eu citei, ou ele vai ter que dar para você qual é o valor do seno e do cosseno daquele ângulo que está ali na questão. Entendeu? Mas por uma questão de simplicidade matemática, por uma questão de ser mais fácil fazer as contas, a gente vai sempre estar aproximando 1 grau, 2 graus de zero, né? De 0 grau. Tudo bem assim? Sim. Tudo bem. Então, vamos adiante. Vamos fazer mais uma aqui para ver se dá certo. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido oposto ao da descida. Aí, como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Aí, como assim, professor? Peraí, o que está acontecendo aí? A gente tem um plano inclinado, tá certo? A gente vai ter um carrinho ali, e esse nosso amigo aqui, ele vai tentar impedir com que esse carro desça, certo? Aí, por uma questão, né, de conhecimentos empíricos que a gente tem, um cara sozinho não consegue deter um carro andando numa ladeira, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse cara, mesmo aplicando a força aqui no sentido contrário do movimento, o movimento do carro vai acontecer para baixo. Tu concordas comigo? Então, o que é que está acontecendo aí? O deslocamento, ele aconteceu nessa direção aqui, direção inclinada, sentido para baixo e para a direita. A força que foi aplicada pelo nosso amigo aí é uma força que está atuando na direção inclinada, sentido para a esquerda e para cima. Perceba que o ângulo formado entre a força e o deslocamento aqui está sendo de 180 graus. Certo? E o que é que vai acontecer aí? Bom, a força aplicada é de 100 newtons, o deslocamento é de 8 metros. E aí, como ele falou, a força e o deslocamento têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, isso significa dizer que ângulo formado é 180 graus, implica dizer para você que o cosseno aqui, ele vale menos 1. Então, para o trabalho que a gente está analisando, esse trabalho está sendo o quê? Negativo. Ou seja, é um trabalho resistente. Então, o que é que está acontecendo aí? Este cara, ele está atrapalhando o movimento de queda ou o movimento de descida desse corpo. Tá certo? Não com muito êxito, mas ele está atrapalhando, porque se não tivesse ele ali empurrando no sentido contrário, o carro ele desceria com uma velocidade maior. Mas ele está ali empurrando no sentido contrário, tirando energia desse movimento, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente sabe que o trabalho é negativo, se eu pego a equação do trabalho, certo? Trabalho de uma força é força, deslocamento, cosseno. Se eu sei que ele é resistente, eu posso escrever ele já assim, ó. Aí, o cosseno eu sei que vai ser negativo, então eu posso escrever ele com um negativo aqui e só multiplicar aqui a força e o deslocamento. Certo? Professor, eu posso fazer isso na prova? Pode. Certo? Não estou mostrando para você aqui como é que você tem que fazer. Aí vamos nós. Substituir os valores. Então vai ficar o menos, que ele é proveniente do cosseno, ele é proveniente da definição física de trabalho resistente, ele continua. Eu substituo no lugar da força o 100, no lugar do deslocamento 8, e aí eu multiplico. Quando eu multiplicar aqui, vai dar menos 800 joules. Então perceba, esse carro, ele está, essa força que está sendo aplicada está tirando 800 joules de energia desse movimento. Tá certo? Aí você poderia me questionar agora, e eu aceito seu questionamento
bem tranquilamente. Certo? Professor, por que o carro desce? Aí vamos voltar lá. Por que esse carro desceu? Observe. Quais são as forças que estão atuando nesse carro aqui, nesse momento aqui agora? Certo? Bom, esse cara tem massa. Se tem massa, esse cara tem um peso. Esse cara está em contato com a superfície aqui inclinada. Então, esse cara ele tem uma força normal aqui. Tá certo? E tem a força F que está atuando no sentido contrário aqui, tentando manter o sistema em repouso. Então, o que é que acontece? Quem está fazendo o corpo descer é o peso. Certo? Perceba, a força normal, ela é perpendicular ao deslocamento. Então, essa força aqui, ela não influencia no movimento. Certo? A força F está dando um trabalho resistente. E o peso é que está fazendo com que o carro desça. Então, se não tivesse essa força aqui do cara, o peso sozinho aqui ia fazer com que esse carro descesse. Mas aí o que é que acontece? O cara está aqui empurrando. O peso deixa de existir? Não. Porque o peso, ele depende da massa e depende da gravidade local. E o peso, e a massa e a gravidade são coisas que independem da situação que a gente está analisando. Vai ter sempre massa, porque a gente está analisando matéria, toda matéria tem massa, e estamos na superfície da Terra. Tem um campo gravitacional ali. Então, não tem como você dizer que não existe força-peso. Tá certo? E o que a força-peso faz? Atrai os corpos para o centro da Terra. Se não conseguir vir em linha reta, ele vai vir de alguma forma. Então, o caminho que tem para percorrer aqui é inclinado. Então, ele vem puxando esse corpo para baixo aqui, de forma aqui que ele faça um movimento inclinado. Tá certo? Mais adiante, na próxima aula, a gente vai poder analisar esse movimento de subida e descida aqui com mais calma, que é a força-peso. Tá certo? O trabalho da força-peso, tá? Mas, por enquanto, entenda, quem fez o objeto descer foi o peso. Tá? Muito bem. Então, vamos adiante mais um pouquinho aqui. Tá? Aí vamos dar mais um exemplo. Durante o trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, olha só o que acontece. Qual é a situação descrita aí? Aqui, eu tenho uma superfície horizontal. Um camarada aqui vai puxar um objeto, sendo que, em vez dele puxar o objeto na mesma direção do movimento, ele está puxando aqui de forma inclinada. Ó. Força fazendo um ângulo de 60 graus com o deslocamento. Olha o deslocamento aqui, ó. Olha o bonitinho. Viu que bonitinho? Vamos fazer de novo. Ó. Beleza, professor, cadê o deslocamento? Foi na horizontal. Tá vendo aqui? E agora, professor? Não foi nenhuma das duas situações, ou desculpe, nenhuma das três situações que a gente estudou ainda há pouco. Se não foi nenhuma das situações que a gente estudou ainda há pouco, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar a definição de trabalho, a definição formal do trabalho. Então, como assim? Vamos lá. Bom, trabalho é igual a força de deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, lá vou eu. Certo? Quanto vale a força? 200. Quanto é o deslocamento? 10 metros. Quanto é o ângulo? 60. E aí o que acontece? Quanto vale o cosseno de 60? Se você ainda não decorou, eu lhe garanto que até você terminar o quarto ano você vai decorar. E tanto que você vai trabalhar com esses ângulos aí, com os ângulos notáveis. Então, quanto é o cosseno de 60? É meio, é metade. Certo? Então, olha o que vai acontecer. Vamos substituir os valores na minha equação do trabalho. Então, olha o que vai acontecer. Pega aqui a equação da definição e vou substituir os valores. Ó, força é 200, deslocamento é 10, cosseno é de 60. E aí lá vou eu. Mas o cosseno de 60 vale meio. Beleza? Então, a gente vai aqui e multiplica. 200 vezes 10 dá 2.000, vezes meio
tá? 1000 joules. Então, observe o que aconteceu aqui. Tá certo? Este camarada, quando aplicou aqui a força de 200 newtons, formando 60 graus, ele transferiu energia para esse corpo entrar em movimento. Quanto de energia ele transferiu? 100 joules. Tudo bem? Aí poderias fazer a seguinte análise. Tem peso? Tem normal? Tem. Essas forças formam quantos graus com o deslocamento? 90. E aí, professor? O trabalho realizado pelas duas é zero. O trabalho da normal é igual ao trabalho do peso, é igual a 0 joules. O que significa isso? Elas não influenciam no movimento. Então, quem é a força motriz? A força F. É ela que está gerando o movimento. Concordas comigo aí? Tá tranquilo aí? Tá de boas? Professor. Vamos lá. Ô, professor. Oi. Eu só não tô entendendo muito bem a parte dos cossenos. Por que você não está entendendo? Tipo, porque é 60 e ele dá 0,5. Assim, eu não entendo muito essa parte. Tipo, o resto dos cálculos eu entendo, entendeu? Você não entende as funções trigonométricas? Acho que deve ser isso. Bom, então vamos fazer o seguinte. Lá em matemática, você está vendo que assunto? A gente está vendo sobre função. Está vendo função, né? A definição inicial de função, que é função sobre ejetora, injetora, ou já começou a ver as funções? Isso? A gente está aí, ele já está explicando sobre alguns cálculos também. Sim, certo. Então vamos fazer o seguinte, certo? Eu vou passar como atividade extra para vocês fazerem o seguinte. Vocês precisam fazer uma revisão do assunto de relações trigonométricas. Relações trigonométricas num triângulo retângulo. Aí, por que, professor, eu preciso fazer uma revisão desse assunto? Porque quando a gente define um triângulo retângulo, tá certo? Que vão aparecer as relações trigonométricas. Ou seja, quando vai aparecer a definição de o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente. Então, eu sugiro que vocês façam uma revisão a respeito disso. E aí a gente pode marcar um CA para poder tirar dúvidas a respeito disso. Tá certo? Ou eu posso fazer o seguinte. Meu amigo Emanuel Gessé está por aí, que eu vi ele por aí. Eu posso combinar com ele para poder ele fazer uma aula para vocês só de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Certo? Podemos negociar isso aí no final da aula, pode ser? Porque o que acontece é o seguinte, o seno e o cosseno, eles são funções matemáticas. E aí, como eles são funções, eles, assim como acontece como você calcula f de x ou y igual a x mais 2, quando você faz esse cálculo de x mais 2, substituindo o valor de x por qualquer valor, você está dando um resultado para a função. E é o que acontece com os senos e cossenos. Então, eles têm uma definição geométrica, e a partir daí, então, o que vai acontecer é que, se você muda o valor do ângulo, vai mudar o valor daquela função em relação com o valor do ângulo. É como se você estivesse substituindo o valor de x. E aí tem uma operação matemática que é feita ali. Então, quando eu venho aqui e digo para você que o cosseno de 60 ele vale 1/2, é porque o cosseno de cada ângulo ele tem um valor específico. Tá certo? E aí, no caso, como a gente vai trabalhar muitíssimo com os ângulos notáveis, certo? 0, 30, 45, 60, 90, 180, então acaba que esses valores aqui, isso que está escrito aqui, eu troco por um valor numérico. Tá certo? Como estou dizendo, como se fosse um valor de x que a gente está substituindo. Tá certo? Aí eu sugiro que façam uma revisão básica mesmo. É só colocar na internet relações trigonométricas no triângulo retângulo. O primeiro site que apareceu, você entra. E aí você vai faz uma leitura do texto que tiver ali.
certo? E você vai começar a entender que eu troco o valor do cosseno pelo valor de um valor numérico a partir de uma relação matemática. Tudo bem assim? Então, vamos por partes, tá certo? Vamos continuar nosso assunto aqui. Então, observe bem. Assim. Certo? Aqui ele diz que o trabalho é nulo, Assim, aí uma observação a respeito de uma situação bem interessante. Antes disso, deixa eu chamar a sua atenção a respeito de uma coisa aqui nesse exemplo da página 13. Aí eu vou lá para o quadro aqui e vou dizer para você o seguinte. Ó, lá na página 13, aí eu boto você assim, ó. E se, ao invés do ângulo ser de 60 graus, fosse um ângulo de 0 grau, o que é que aconteceria com o trabalho realizado aí? Ele aumentaria ou ele diminuiria? Certo? Então, observe bem. A figura é essa daqui. Perceba que o cara, ele aplicou uma força inclinada e ele transferiu 1000 joules, porque o ângulo foi de 60. Aí eu vou e digo a você, se em vez de 60 fosse 0, então o que acontece? Ó, 0 grau. Quanto é o cosseno de 0 grau? Não é 1? Então, olha o que iria acontecer. O trabalho da força seria a força de deslocamento cosseno do ângulo formado aqui. Quais são os valores que nós temos lá? 200 vezes 10 vezes o cosseno, que é 1. Então, observe, trabalho realizado aqui nesse caso está valendo 2000 joules. Aí eu questiono a você. Quando eu apliquei um ângulo de 0 grau, a força que eu estou aplicando, ela está sendo aqui, ó. Horizontal, para a direita, assim como foi o deslocamento. E aí, observe, eu transferi 2000 joules nessa situação. Na situação da questão, eu transferi somente 1000. Aí eu pergunto para você, como seria mais fácil, tá certo? Transportar esse objeto? Aplicando uma força de 60 graus ou aplicando uma força de 0 grau? Eu acho que seria 0, né, professor? Porque usaria menos energia? Não, pelo contrário. Porque você dá mais energia para o sistema. Ah, tá. Como você dá mais energia para o sistema, ele se movimenta mais rapidamente. Então, você conseguiria fazer com que o movimento ele fosse, entre aspas, melhor do que se fosse com 60 graus. Entendeu aí a história? Porque com 60 graus, eu estou dando metade da quantidade de energia que eu estou dando com 0 grau. Fica claro, então, aí para você? Então, observe, então, uma coisa. Então, quando você vai empurrar alguma coisa, é melhor que você aplique a força no sentido do movimento que você está querendo gerar. Por quê? Porque você consegue transferir mais energia para o sistema. Nada impede de você carregar o objeto desse jeito. Tá certo? Mas aí observe que a quantidade de energia que está sendo transferida, ela é menor do que se fosse a força aplicada na direção do movimento. Tá certo? Isso é bem interessante quando você vai e pensa a respeito de você querer empurrar um carro. Aí você pode empurrar o carro no sentido que você quer de movimento, ou você pode empurrar ele inclinado. Certo? E aí você vai ter que parar para analisar. Pô, é mais fácil eu tentar colocar o corpo em movimento se eu der mais energia para ele. E para poder eu dar mais energia ou menos energia, depende somente da forma que eu estou aplicando a força. Tu está entendendo aí a parada? Certo? Então, vamos pensar a respeito disso, certo? Aí, uma outra observação que faz aqui agora é o seguinte. E se a força fosse perpendicular ao deslocamento? Certo? Aí, como assim, professor? A gente sabe que a força sendo perpendicular, o ângulo é 0, o trabalho vai ser nulo. Beleza? Agora, pense numa situação assim que eu vou dizer a você. Imagine que um cara vai transportar uma caixa de um lugar para o outro dentro de uma sala. Então, o que é que esse cara faz? Ele pega essa caixa que está no chão, ergue essa caixa até sua cabeça, aplicando uma força F para cima. E aí, como a gente discutiu, esse cara aqui no chão, ele tem peso, tem normal. E aí, quando esse cara ergueu esse objeto continua tendo peso.
E a força que está sendo aplicada para cima aqui agora é a força Fzinha aqui, ó. Certo? E a gente viu que para poder ele conseguir erguer esse objeto, essa força F, ela pelo menos tem que ter a mesma intensidade que o peso. Senão, essa caixa cai. Porque a força resultante dá para baixo. Beleza? Então, observe então a seguinte situação. Esse cara ergueu a caixa e agora ele vai transportar de um canto para o outro. Beleza? E aí, olha o que aconteceu. O deslocamento desse cara foi na horizontal. Certo? E aí eu pergunto para você, qual foi o trabalho realizado por ele para trazer a caixa da posição 1 até a posição 2? Certo? E aí, observe. A força que está aplicada aqui, F para cima, sua força muscular, ela está formando um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Se é 90 graus, está perpendicular, significa dizer que o trabalho realizado por esse cara foi nulo. Ou seja, esse cara não transferiu energia para poder fazer esse objeto se movimentar. Concorda comigo? E aí depois, professor, esse cara pegou a caixa no chão, carregou ela de um canto para o outro, depois esse cara vai botar essa caixa no chão novamente. A caixa está aqui. Beleza? E aí, observe então, quando você tem uma situação como essa, perceba que o cara, ele realizou um esforço físico. Certo? Por exemplo, esse cara ele trabalhou descarregando um caminhão de brita ou um caminhão de saco de feijão. Então, ele pega o saco de feijão lá no caminhão, traz para dentro do depósito, fazendo esse movimento que está acontecendo aqui. Pegou do chão, ergueu, trouxe para o chão. E aí, o que é que acontece? Durante o deslocamento aqui, certo? O trabalho realizado por esse cara durante o deslocamento é zero. Certo? E aí você pode chegar para o cara e dizer, aí o cara chega para você e diz, rapaz, descarreguei um caminhão ali de tijolo, certo? Tu é cansado. Aí tu diz para o cara, rapaz, tu não fizesse trabalho nenhum, porque na aula de física eu calculei isso aí e vi que o trabalho é igual a zero. Certo? Você diga isso, você nunca diga isso para alguém. Porque se você disser isso aí, você está dizendo que o cara não fez o trabalho dele. Certo? Aí observe aí a diferença entre o trabalho, a palavra trabalho na linguagem coloquial e a palavra trabalho na linguagem científica. Certo? Então, o cara realizou um trabalho lá, realizou. O trabalho dele é descarregar caminhão. Sendo que o trabalho que ele fez lá não foi um trabalho físico, foi um esforço físico, foi uma atividade física que ele fez. E não um trabalho físico como a gente está definindo aqui. Tá certo? Então, você nunca diga isso para alguém. Viu? O cara realizou um trabalho, porque ele realizou um esforço físico. Tá certo? É o ganha-pão do cara. Tá? Sendo que, do ponto de vista físico, esse cara aqui, ele não está realizando o trabalho da força. Por quê, professor? Porque a força está sendo aplicada formando um ângulo de perpendicular com a horizontal. Então, perceba, durante o deslocamento, o trabalho é zero. Bem como, se você pegar um objeto do chão, certo? Erguer sobre sua cabeça, manter lá durante 10 minutos e você colocar ele no chão de volta. Qual foi o trabalho realizado? Zero. Por quê? Porque você aplicou uma força e, nesse caso, não houve deslocamento. Então, você aplicou uma força para poder erguer um objeto. Então, você foi lá e ergueu uma caixa de sapato. Você colocou sobre sua cabeça, ficou lá durante 10 minutos, depois você foi e colocou lá no chão de novo. Então, você aplicou uma força e, nesse caso, não houve deslocamento. Se você aplica uma força e não tem deslocamento, o trabalho também é zero, isso. Mas, professor, eu fiz uma atividade física, houve um esforço de eu carregar uma caixa de sapato. Poderia ser uma caixa de sapato, poderia ser um botijão de água mineral. Você pegou, ergueu o botijão de água mineral, colocou sobre sua cabeça, ficou ali segurando, depois você baixou ele. Qual foi o trabalho realizado? Zero. Mas, professor, eu me lasquei todinho para poder segurar ele aqui na cabeça e tal coisa. Você fez uma atividade física, você fez um esforço físico. Você realizou um trabalho no sentido coloquial. Mas, do ponto de vista físico, não houve trabalho sendo realizado. Jamile, houve o esforço físico, houve uma transferência de energia para poder você erguer o objeto. Você deu energia para ele e você ergueu. Você fez um trabalho aí positivo enquanto estava acontecendo um movimento de subida. Quando você colocou o objeto no chão, você gastou a mesma quantidade de energia para colocar ele no chão. Sendo que a força e o deslocamento estão em sentidos contrários.
Aí, como assim, professor? Peraí, vamos fazer um desenho aqui para ilustrar isso aqui de forma bacana. Analise junto comigo duas situações. Primeira situação, a subida. Segunda situação, a descida. Você tem um objeto aqui, que ele tem peso. Você ergueu esse objeto até uma certa altura. Uma altura em relação ao chão, beleza? Então, observe o que está acontecendo. Trabalho realizado aqui pela força F, ele é positivo, porque observe, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é 0 grau, porque estão no mesmo sentido. Então, aqui vai ficar força vezes a altura, que é o deslocamento. Mas é positivo. Quando você pegar o objeto agora e trazer ele até o solo, você vai ter o mesmo deslocamento, certo? E você vai aplicar a mesma força. Porque você não vai soltar o objeto, não sei que você solta ele, você ergue sobre a cabeça e você solta ele, você joga ele. Então, observe, a força e o deslocamento aqui estão em sentidos opostos. Aqui você vai ter um trabalho negativo. Observe, a força é a mesma, o deslocamento é o mesmo, mas sendo que ele tem um valor negativo. Então, observe, durante todo o movimento, você ergueu, segurou e baixou. Quando você somar toda a quantidade de energia aqui, vai dar igual a 0. Mas para subir deu positivo, deu. Para descer deu negativo, deu. Então, se você analisar só uma situação, você tem um valor diferente de 0. Mas se você analisar a situação inteira, o fenômeno inteiro, quando você somar a quantidade de energia, vai ser igual a 0. Está entendendo aí? Então, para poder erguer, você dá energia. Opa, beleza. Para poder baixar, você tira energia. Opa, beleza. Mas a quantidade foi a mesma. E aí, então, quando você analisa todo o movimento, toda a situação, isso dá igual a 0. Aí volta para o cara da estiva. Tá? Cadê? Ou melhor, o cara que está carregando aqui. Certo? O cara ergueu o objeto, deu energia. Andou, 0. Baixou, mesma quantidade de energia que subiu, sendo que negativa. No total, dá 0. Entendeu aí a história? Tá beleza aí? Tá bacana? Beleza. Beleza. Bom, vamos adiante. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu preciso sair, porque a turma aqui já começou a me catucar aqui na reunião aqui. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Eu paro aqui com vocês na página 15. Certo? E amanhã a gente continua a partir da página 15 aqui, porque, por enquanto, a gente só analisou o trabalho de uma força constante. Tá? A partir da página 15 vai aparecer para nós forças variáveis. E aí a forma de calcular vai ser diferente.